Ok, ok. Bom dia. Vamos direto ao ponto. Estou aqui com alguma à minha frente, vou pedir licença logo. Estou com o Globo aberto aqui, mas eu já vou anunciando que. Deixa eu dar uma olhada aqui na memória do celular para ver como é que ele está. E parece que ele vai corresponder. Eu estou com o Globo aberto aqui, tá certo? E vou passar aqui uma rápida leitura. Aí tem uma jornalista do Globo, a Vera Magalhães, que diz o seguinte: é evidente que Toffoli foi instado a sair. Aí a Malu Gaspar diz assim: caso Toffoli escancara desconfiança entre PF, PGR e Supremo. Lauro Jardim diz assim: o risco de paralisação da PF. E o Pablo Hortelado diz assim: caso do cão orelha repete erros da escola base. Aí aquele sai do circuito da crise aí do Vorcaro, certo? E vai falar ali de outras questões. Vai falar de educação, tá certo? E aqui nos bastidores, não sei como é que te chama isso aqui, essa matéria. Matéria de capa, né? Diz assim, bastidores climão. Climão. Como o STF negou suspeição de Toffoli, mas o convenceu a deixar o caso Master. Ministros relatam que reunião começou pesada. Relutante, o então relator acertou com colegas termos de saída do pedido. Diz aqui: novo relator, Mendonça, deve analisar se mantém investigação no STF e tem desafio de estancar a crise. Ministro assumiu inquérito após Dias Toffoli deixar a apuração. Aí a Malu Gaspar diz assim: saída de Toffoli do caso Master complica a situação de Alexandre de Moraes. Aí por aí vai. Então veja, aí aqui embaixo tem. Aqui tem uma notícia que diz assim, em matéria de finanças: fintechs brasileiras rivais estreiam em bolsa dos EUAs instável, enquanto a do Brasil vive euforia. Vou repetir: fintechs, que são fundos, não é? São fundos financeiros. Brasileiras rivais estreiam em bolsa nos Estados Unidos instável. Ali, o Trump ali, certo, agitando, tá certo? Enquanto a do Brasil vive euforia. Eu não sei aqui essa combinação, eu acho que era enquanto as do Brasil vivem euforia. Deveria ser, eu acho que o português correto. Êxodo endinheirado. Bilionários dos Estados Unidos fogem do imposto na Califórnia e compram imóveis de luxo na Flórida. E aqui diz assim: do cabelo ao uniforme. Acho que vai combinar com aquela matéria do Pablo Hortelado. Vitrine da direita, escolas cívico-militares esbarram em múltiplos obstáculos jurídicos pelo país. E aqui, dentro ali do Congresso, Eduardo Cunha avança para reabrir a Jovem Pan no Rio, mas negociações com o partido em Minas travam. E por fim, só para finalizar, tiroteio deixa 2 mortos e um ferido em Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Eu vou parando por aqui. De tudo que eu li, tem 3 assuntos que chamam a atenção assim. O primeiro é a questão do dinheiro no mundo, certo? A história das fintechs, que são fundos de investimento, tá certo? Veja que o caso do Toffoli é baseado nisso aí, tá certo? No direito existe o CPF e existe o CNPJ, tá certo? As pessoas físicas e as pessoas jurídicas, as pessoas naturais e as pessoas artificiais, tá certo? E o Toffoli, sendo agente de Estado, veja que ele, para começar a vida na magistratura, no caso no Supremo Tribunal Federal, ele foi primeiro advogado. O pessoal ontem estava falando mal dele, dizendo que ele fez 4 vezes o concurso para juiz e não passou. Aí se aproximou do PT. Ele é daquela região ali de Marília, no interior de São Paulo. Aí ele se aproximou do PT, eu creio que ele poderia estar por Brasília,
e se aproximou, me parece, do Zé Disseu, e o Zé Disseu foi quem deu a mão para ele e o alçou, certo? O puxou para cima. E ele terminou sendo nomeado ministro, creio eu, pela mão do Zé Disseu, não sei, uma coisa de verificar. Mas veja que quando ele foi para o Supremo Tribunal Federal para exercer a magistratura ali, ele era apenas um bacharel em direito, tá certo? E veja que nessa época ele devia ser CPF, tá certo? Creio que ele não tinha renda para abrir uma CNPJ, tá certo? E foi o que ele fez quando ele começou a ganhar musculatura financeira, tá certo? Ele criou uma sociedade anônima, a Marília DT, Marília de Dias Toffoli. O cara botou o próprio nome, tá certo? E aplicou nessa empresa o capital, certo? Ele fez parte ali desse CNPJ, é uma sociedade onde vários CPF se juntam, certo? E ali formam ali uma associação de CNPJ, de CPFs, tá certo? E ela é registrada em cartório e ali depois ela vai para a Receita Federal, a papelada, e ali ganha um número, um CNPJ. E foi dessa forma que o Toffoli aplicou o dinheiro dele, ao invés de aplicar o dinheiro fisicamente, ao invés de contratar uma fintech, por exemplo, como faz a maioria das pessoas hoje, os CPFs, quando tem dinheiro, eles fazem contrato com consultores financeiros do tipo aquele cara que fundou o ICL. Como é o nome do cara? O Eduardo Moreira, tá certo? O pessoal diz que o Eduardo Moreira foi banqueiro, mas na verdade acho que ele foi um consultor dessas empresas assim, de aplicação, sabe? Desses operadores em bolsa, qualquer coisa assim. Mas no caso do Toffoli, ele próprio resolveu criar uma CNPJ para ele, tá certo? E começou ali, veja, desenvolver ao redor dele um empreendimento, um empreendimento imobiliário chamado Tayayá, tá certo? Ali é um complexo de imóveis individuais, eu não sei como é que tipo de apartamentos, qualquer coisa assim, eu acho que horizontais, tá certo? Não verticais, horizontais. E ali fizeram ali atrativos na beira de um rio, me parece que é assim que a coisa tá certo? E veja, sendo uma sociedade anônima, essa sociedade anônima foi para a Bolsa de Valores, como vai a Magalu, como está a Magalu, essa empresa aí que está na Bolsa de Valores do Brasil, a Magalu, Casas Bahia, e essas empresas têm seus títulos vendidos, tá certo? E dessa forma já o ministro Toffoli, creio eu, sabe, se tornou aí um aplicador no mercado financeiro. Mas veja que ele partiu de uma empresa, certo? De uma empresa, a empresa que tem um capital de R$ 150, tá certo? Porque assim, para você fundar um CNPJ comercial, você tem que ter ali, sabe, um capital básico ali, sabe, para você poder operar, tá certo? E para também escapar ali do imposto de renda, você atribui um valor societário baixo, sabe? E é assim que eu entendo, sabe? Essa coisa vai ser ainda mais explicada. E eu acho que eu vou chamar para esse vídeo de Tayayá, para facilitar e para chutar já o pau da barraca aqui para encerrar o vídeo, tá certo? São 9 minutos já de vídeo. Mas o que eu quero dizer, rapaz, é isso, sabe? Que o ser humano, sabe, ele no começo ele ia pra mata, rapaz, sabe? Expor o corpo dele a animais, tá certo? A bichos, sabe? Correr o risco de ser comido, de ser engolido, sabe? De levar uma paulada na cabeça pelos adversários ali no território, tá certo? Aí depois disso, sabe? Ele preferiu domesticar sementes e fazer plantação na agricultura e agricultura em pastos, tá certo? E assim
criou a própria proteína animal e criou ali, sabe, a proteína vegetal. Eu não sei se tem proteína vegetal. Ficou mais econômico, ele deixou de ser vadio, rapaz, sabe? Porra, e dentro, sabe, do grupo onde estava o indivíduo, certo? Tinha outros aí espertos, sabe, que depois de alimentado, sabe, ali o grupo, o esperto guardava em paiol, sabe, o excedente, tá certo? De vez em quando ele fazia algum rolo ali, sabe, e pegava e guardava algum, tá certo? E hoje no mundo o que nós temos são isso, pessoas, indivíduos que se apropriam dos excedentes da produção e do trabalho, sabe? Esses indivíduos hoje, modernamente, eles desenvolveram, modernamente, sim, eu digo, modernamente que eu digo é para dizer atualmente, certo? No presente. Eles criam CNPJs para facilitar, sabe, ali o esforço, para facilitar a aplicação do esforço, a força, tá certo? Reúnem outros ali consigo nesse CNPJ, formam uma sociedade comercial, uma sociedade industrial, uma sociedade fabril, que seja, tá certo? E ali cada um põe o seu capital, o seu dinheiro para funcionar. Hoje essas empresas elas pegam dinheiro do governo, tá certo? Fazem empréstimos bancários nos bancos oficiais, nos bancos públicos, mas elas podem também pedir dinheiro emprestado de bancos particulares para ampliar os negócios, aquela coisa toda. E disso vão tirando os rendimentos. É essa que está a grande questão. Eu penso que os magistrados, sabe, a experiência que eu tive de ter ingressado em fileiras religiosas, sabe, chego à conclusão que a notícia que se tem, por exemplo, é que Yeshua, profeta, ele não constituiu família, não deixou prole, tá certo? E justamente para ele poder, aos 33 anos, sabe, esfumaçar, tá certo? Ser evaporar, tá certo? Tomar aqui mais um gole de café. E assim na sociedade, para o exercício de certas atividades, como o exercício da magistratura, os juízes com essa tarefa de julgar os outros, sabe, eles deveriam ser o máximo que pudessem isentos, sabe? Não deveriam ter prole, sabe? Não deveriam ter rendas, tá certo? Viver só dos proventos que eles recebem, tá certo? Mas veja que o Toffoli não quis saber disso e sem vergonhamente ele estava outro dia no próprio plenário ali do Supremo Tribunal falando, sabe, das permissões que dão aí, sabe, a tal de Loman, a lei orgânica da magistratura, a própria Constituição, tá certo? A lei orgânica da magistratura é a lei que rege ali, sabe, a situação dos agentes de Estado e os juízes de um modo geral, tá certo? E ele, assim, desabridamente, ele falava, sabe, que a lei permite que ele pudesse, sabe, abrir uma empresa, um CNPJ, tá certo? E ali, sabe, fazer transações financeiras, comprar e vender ativos financeiros, tá certo? Foi isso que aconteceu. E o Vorcaro, o que foi que fez, certo? O Vorcaro, eu não sei até onde, ontem eu fiz uma vinculação do Vorcaro com o Epstein, tá certo? Epstein que tem CPFs aqui no Brasil, vê se pode. Apareceram 2 CPFs do Epstein aqui no Brasil, tá certo? E aí o que acontece? Café na boca. Último gole. O que aconteceu eu não sei se o Vorcaro sabe, com aquele, como é que chama aquele Hernandes? Tem um pastor evangélico, fundador da Igreja Batista da Lagoinha, em Minas Gerais. Esse cara reside nos Estados Unidos e ali, sabe, é um viajante, tá certo? E eu não sei se ali nos Estados Unidos ele aprendeu a lidar com o mundo financeiro. E essa igreja pode ser apenas ali, sabe, uma fachada, sabe, para ele fazer ali o passaperna nos fiéis e no mundo financeiro, não sei bem como é que é isso.
E eu não sei se o Vorcaro aprendeu com ele, se o Vorcaro é um boneco, o tal de Hernandes, como é o nome dele principal? Eu não vou lembrar agora. Seria ali seria ali o manobrador do títere, do marionete, tá certo? Do ventríloco. O cara, no caso, o Hernandes seria o ventríloco e o Vorcaro seria o boneco, não sei se é isso. Eu não sei bem qual é o papel, rapaz, sabe? E, mas assim, o fato foi que o Vorcaro envolveu, como fez o Epstein, com o apoio da Ghislaine, sabe, envolveu pessoas, pessoas CPFs, tá certo? Envolveu o Clinton, por exemplo, um príncipe lá do Reino da Inglaterra, tá certo? E outras figuras aí, aquele cantor de rock, como é que chama ele, aquele bundão, que casou com uma brasileira, casou não, teve um filho com uma brasileira aqui, como é que chama aquela banda dos Rolling Stones, tá certo? Como é que chama o cara, hein? Ah, não vou lembrar. E esse cara aparece sorrindo, sabe, ao lado do Epstein, tá certo? Mas foi a Ghislaine que puxou, rapaz, a Ghislaine, ela tinha esse papel, sabe, de aproximar as pessoas do Epstein, tá certo? E o Epstein ia gravando os comportamentos, ia documentando os comportamentos dessas pessoas, como fez o Moro aqui no Brasil, gravando comportamentos de agentes públicos e privados, tá certo? Com o apoio de um CPF comum aí, tá certo? Como é que chamava o cara? O Tony Garcia, tá certo? E veja, eu falava do Moro, eu falava do Vorkari e o Epstein, assim, são pessoas que a gente conhece. Eu citei aqui ontem o caso do Vladimir Costa, um CPF aí, sabe, bundão, cagão, sabe, filho da dona, como é que ele chamava a mãe dele, sabe, ele se gabava, tinha o maior prazer em falar o nome da mãe dele, tá certo, como se ele fosse grande paraense, tá certo. Não vou lembrar o nome, mas ele gritava o nome da mãe dele, tá certo. Mas assim, mas o fato é que quando eu li aqui as manchetes do Globo agora, tá certo? A resposta veio, tá certo? Quando fala bem aqui no final, tá certo? Quando bem aqui fala das fintechs, por exemplo, e aqui fala dos bilionários, quando aqui fala de êxodo endinheirado, tá certo? Tá, a resposta tá aqui, tá certo? Até mesmo esse cagão aqui, rapaz, que o tal de Eduardo Cunha, que foi o cara que pegou o dinheiro aí lá no Congresso, sabe, na Câmara Federal, para ali, sabe, comandar o enxotamento, tá certo, da Dilma Rousseff, do poder, tá certo, em 2016. É esse cara aqui. E hoje ele está se esforçando para reabrir a Jovem Pan no Rio, não sei por que é isso, tá certo. Mas esse é o fato, tá certo. Quanto a essa questão aqui do Mendonça, eu fiquei pensando, o Mendonça foi um magistrado. Se o Toffoli foi indicado por Lula, eu creio que foi isso, tá certo? O Mendonça é um magistrado indicado por Bolsonaro ali no Supremo Tribunal Federal. E aqui tem uma pista aqui dentro, tá certo? A primeira coisa que ele vai fazer é analisar se mantém investigação no STF. Vai ver que ele, para, sabe, tirar a batata quente da mão, tá certo? Ele vai pegar, sabe, vai decidir que vai analisar que a investigação não fique no STF. E assim ele se livra, tá certo? Joga para a primeira instância e acabou, tá certo? E se ele resolver ficar por algum motivo, se aparecer no conteúdo dos smarts do Vocaro que foram apreendidos, ninguém sabe ao todo, sabe o que foi divulgado, é apenas que tem ali coisas, ligações do Toffoli com o Vocaro, tá certo? Mas eu penso que esses smart têm coisas muito maiores, tá certo? Inclusive ligando políticos políticos de partidos do centro, tipo o PP, tipo União Brasil, tá certo? E eu penso que o PP é do Ciro Nogueira, a União Brasil é do. Como é que chama o cara? Não vou lembrar o nome. E é possível que haja políticos aí de muita plumagem, sabe, envolvidos. Então, creio que se houver, a investigação deverá ficar no Supremo, tá certo? Mas eu penso que ele, no primeiro momento, ele vai analisar se livra ou não do processo. Se livrando, sabe, ele respira fundo e a vida continua, tá certo?
na primeira instância. Se não, sabe, vai ali. Eu entendi que ao jogar o algoritmo, sabe, lá do Supremo Tribunal, ao jogar no peito, sabe, jogar a bola no peito do Mendonção, sabe, do Mendonça, eu creio que colocar uma saia justa na extrema direita, tá certo? Porque agora ele vai ficar com toda a responsabilidade, sabe, de se comportar e de levar a bom termo. Eu não sei o que significa bom termo, tá certo? Levar a bom termo a condução desse processo, tá certo? Aí a Malu Gaspar, que sabe que é uma jornalista aí, sabe, é uma jornalista barulhenta, tá certo? Diz assim: saída de Toffoli do caso Masta complica a situação de Alexandre de Moraes. Ela tá a fim de pegar, rapaz, sabe, o Alexandre de Moraes, tá certo? Eles estão a fim de pegar o Alexandre de Moraes. Decididamente o Supremo Tribunal Federal, sabe, é o poder, sabe, enfraquecido da vez. Tá certo, mas no fundo mesmo o que eles querem, digo, quando eu falo isso que eles querem, veja que a Malu Gaspar, ela é uma jornalista, eu não sei se ela é um CNPJ, tá certo, e trabalha com esse CNPJ para a Rede Globo. O pessoal fala da pejotização, a pejotização tem a ver com CNPJ, tá certo? Ao invés de fazer um contrato de trabalho individual, eles fazem um contrato de trabalho comercial, tá certo? Usam CNPJ e essa Malu Gaspar ela trabalha para a Rede Globo, para o sistema Globo de comunicação, tá certo? E é uma empresa, o sistema Globo de comunicação, uma holding, talvez, como eles dizem, certo? Uma empresa grande, aí que guarda-chuva, que abraça outras empresas menores. Essa empresa Globo, por exemplo, ela está aqui na minha cidade, em Belém do Pará, tá certo? Ou no Pará, no Grupo Liberal, tá certo? Ela faz ali, libera ali, sabe, o poder, a influência, ou o contrato que tem, sabe, os efeitos do seu contrato com um grupo chamado O Liberal Grupo Maiorana, ORM, Organizações Rômulo Maiorana, tá certo? Eu penso que seja assim dessa maneira, tá certo? Mas veja, são CNPJs com CNPJs, e os CNPJs é que dominam o mundo, rapaz, sabe? Essa é a grande questão. Os CNPJs é que dominam o mundo capitalista, o mundo da ganância, tá certo? O pessoal, sabe, esses que se dedicaram a se apropriar dos excedentes da produção de trabalho, são os CNPJ da vida. Ontem a Sara Vivaco fez questão de destacar, analisando, sabe, com o Kiko Nogueira, essa situação do Toffoli, e eu terminei deixando de fechar ali, sabe, a audição com ela, mas ela falava que as corporações sequestraram, sabe, o mundo, sabe, sequestraram as instituições do mundo, as instituições do trabalho, as instituições de produção, e praticam aí, sabe, a extração de riquezas através do sistema financeiro, sabe, essas coisas todas. E essa é a nossa realidade no planeta, rapaz. Nós vivemos dessa maneira, sabe? Sendo submetido a extrações de excedentes, sabe? É como se a gente fosse vampirizados, houvesse uns vampirões aí. Me lembra um filme que passava, um filme aí que tinha, sabe? Que tem, como é que chamava? Não vou lembrar o nome aí, sabe? Onde nós aí somos humanos, certo? Que temos sangue no corpo, tá certo? E os vampiros aí ao redor, na noite, sabe? Aí tem organizações de vampiros aí para fazer isso, sabe? Que nos usam o sangue aí, sabe? Para satisfazer, sabe? A alimentação do corpo, rapaz. Eu acho que é mais ou menos isso. E eu não sei dizer se isso é vida, sabe? Ou qual seria a vida alternativa a isso, eu sinceramente eu não sei dizer. Eu vou dizendo, sabe, que já tem aqui 23 minutos de vídeo. Ele disse que ia chamar esse vídeo de Itaiaia. Eu acho que eu vou ficando por aqui, tá certo? Satisfeito com essa reflexão que eu fiz, tá certo? E compreendendo, houve um desafogo, todo mundo respirou fundo porque o Toffoli, sabe, saiu da relatoria desse processo, do caso Master, tá certo? Porra. O cara vinha trancando tudo, rapaz. Se sabe que ele teria interesses, assim, interesses diretos nessa questão, tá certo? Ele tinha, sabe, eu não vou dizer que ele estava na lista, como faziam os mafiosos. No tempo dos mafiosos, sabe, havia um contador que tinha que fazia a contabilidade da organização criminosa, da Camorra. Ontem, quando eu fiz o vídeo, o meu vídeo eu chamei de Gomorra, tá certo? Que lembra uma obra de um escritor italiano chamado
Camorra, tá certo? Na verdade, o filme é um filme acho que é de 82, eu acho. E quando ele chama de Gomorra, ele está fazendo uma analogia com Camorra, tá certo? E Camorra é uma organização criminosa que existe na Itália, em Nápoles, e aí, sabe? E é uma organização, como tem hoje o PCC, como tem o Comando Vermelho, o CV, tá certo? Onde tem toda uma estrutura empresarial, né? E tem no tempo que a organização era mais simples, no tempo do Al Capone, sabe, havia o contador, sabe, ele usava uma caderneta no bolso, ele, eu acho que não sei se ele próprio fazia a contabilidade, ou tinha um contador que cuidava ali, sabe, da organização mínima, básica, sabe, da movimentação do dinheiro, não sei. E havia uma lista ali de nomes ali, sabe, dos que, que recebiam dinheiro de autoridades e de pessoas influentes na sociedade, de políticos, que recebiam um por fora, tá certo, ali, uma, sabe, um prolabore, se a gente pode dizer assim, tá certo? E o cara, quando entrava na folha, tá certo, ele ficava obrigado a apoiar a organização, a aliviar aqui e acolá, sabe? Se ele era político, na hora de fazer uma lei, ele dava uma aliviada, se ele era agente de governo, sabe? Na hora de tomar uma decisão, de tomar uma medida, ele avisava, sabe? Enfim. E assim a organização ia se mantendo, tá certo? E o Al Capone sobrevivendo, rapaz, sabe? Fumando seu longo charutão. Fico por aqui, rapaz. Eu digo que meu nome é Ernest, caboclo falador, que tenta pensar, rapaz. Olha, pensar, 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 porque é essa faculdade que os seres humanos têm através da linguagem, tá certo? Pensam, 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 tá certo? E minha mãe diz assim: olha, rapaz, quem pensa muito, fala muito, rapaz. Olha, e quem fala muito, dá bom dia a cavalo, rapaz. Olha, bom dia.